Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando agora com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Depois da vitória contra o Botafogo, o Flamengo se prepara para mais uma decisão. É mais uma final, posso falar assim, contra o Palmeiras. Por se falar no Palmeiras, ontem teve um encontro, uma reunião lá na Comebol, lá em Luque, no Paraguai. Estavam lá BAP e Leila Pereira, e distantes, né? Nem se cumprimentaram. Cara, essa situação aí tá virando um caso pessoal aí em relação ao Palmeiras, né? Flamengo, é complicado, tem todo esse clima com a Libra. Eu vou explicar para vocês sobre essa situação, mas quero abordar também sobre a preparação do Flamengo. O elenco se reapresenta hoje, já de olho nesse jogo importante. Ontem tivemos alguns erros da arbitragem. Felipe Luiz voltou a falar sobre isso. Inclusive, né, o Zé Boto também falou que não vai se calar. Não é porque vencemos que vamos nos calar. Tá certíssimo o Boto, certíssimo. Felipe Luiz tem que falar sim, porque isso sempre está acontecendo contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Eu também separei aqui algumas palavras do Felipe Luiz que eu achei bastante interessante em relação quando ele falou do Michael. Ele também garante a permanência de Samuel Lino como titular na equipe, tá? Mesmo apesar de alguns torcedores, né, não gostarem do momento que o Samuel Lino vem apresentando no elenco. O Felipe Luiz garante que ele vai continuar. Felipe Luiz também falou em relação a Everton Araújo, em relação aos garotos da base. O torcedor pede, mas quando tem oportunidade, vão lá e criticam logo na primeira falha. Eu vou explicar para vocês sobre essa situação, trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos que vamos para as informações do Flamengo. O Flamengo que hoje está com 58 pontos após a vitória sensacional no tapetinho. Caiu no tapetinho, já era, né? Tá bom. Então o Flamengo está fazendo essa festa nos últimos jogos no tapetinho de uma forma sensacional. Ontem não foi diferente, poderia ter sido mais, porque o Flamengo foi prejudicado em lances decisivos, lances de pênalti. Mas enfim, o Flamengo chega a 58 pontos com a vitória sobre o Botafogo. E o Palmeiras, que é o próximo adversário do Flamengo no Maracanã, tem 61 pontos. O Flamengo pode ter a chance, né, de pegar esse confronto direto agora e chegar aos mesmos 61 pontos do Palmeiras, e essa briga se arrastar acirrada até o final do campeonato. Enfim, o Flamengo, depois do jogo de ontem, a vitória de ontem, o elenco do Flamengo se reapresenta hoje, não tem folga. O elenco se reapresenta hoje, às 15h30 tem treino no CT Jorge Elal, CT do Ninho do Urubu, já começando a preparação para esse jogo diante do Palmeiras no próximo domingo, agora dia 19, às 4 horas da tarde. É jogo importantíssimo, nação. Não podemos vacilar. Inclusive, teremos que ficar de olho, principalmente como vem a arbitragem para esse jogo, porque é um absurdo o que vem sendo favorecido ao lado do Palmeiras e o que vem sendo prejudicado ao lado do Flamengo. O Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, ele não é muito de falar da arbitragem. Só que o que vem acontecendo recentemente nos últimos jogos do Flamengo, cara, não dá pra ficar calado, não dá pra achar que é normal. Não dá pra achar que isso é normal. E o Felipe Luiz ontem ele falou o seguinte, olha só. O que mais me incomoda é que está sendo muito fácil marcar falta contra o Flamengo e muito difícil de marcar falta para o Flamengo. Parece que o pensamento é, o Flamengo é muito bom e não precisa dessa falta. Isso é o que mais me tira do sério. Disse o Felipe Luiz, hein? Perdendo a paciência com a arbitragem do futebol brasileiro. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, ele também falou sobre a situação, inclusive falou que não é porque vencemos que a gente não vai falar. Temos que falar sim, e com certeza. Não podemos deixar passar despercebido o que está acontecendo com a arbitragem do futebol brasileiro. E o Zé Boto falou o seguinte, não gosto de falar disso,
mas não posso me calar enquanto o Flamengo é prejudicado. Não é porque ganhamos que vou me calar. Até quando? Sempre contra o Flamengo? Pô, brincadeira, né? É brincadeira isso, né? Lance em cima do Luiz Araújo, pênalti claro, gente. Pênalti claro. Situação de jogadores de Botafogo batendo, que parecia que estavam até dentro de um ringue, né? Estava na arena do UFC, batendo. Situação em cima do Royal, situação em cima do Rossi. Mano, é um absurdo isso. Toda hora acontece isso contra o Flamengo. E olha só, a CBF divulgou o áudio do VAR. Eu nem acredito muito nesse áudio do VAR não. Eles fazem algum corte ali, mandam ali e vai embora. Olha só, do lance possível pênalti em Luiz Araújo, após o pisão do defensor do Botafogo. E é inacreditável, o árbitro de campo, que é o Alex Gomes Stefano, que estava ontem apitando, junto com o VAR, decide que não houve contato faltoso. Isso é bizarro, gente. Ele falou o seguinte, né, o VAR. Jogador do Flamengo toca a bola e o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Aí o árbitro, o Alex, ele fala o seguinte, contato normal de jogo. Teve uma disputa lateral que teve uma entrada por baixo, que não foi nada faltoso para mim. Cara, é inacreditável. Contra o Flamengo não é nada, não. Esquece. Nada. Não foi nada contra o Flamengo. O que você acha sobre essa situação? Sinceramente, fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. É bom ficar de olho. Jogo que vem, domingo, contra o Palmeiras. É contra o Palmeiras, tá? Bom, mas vamos falar aqui sobre a situação envolvendo as palavras de Felipe Luiz em relação ao Samuel Lino. O Samuel Lino que vem aí recebendo algumas críticas de alguns torcedores em relação ao baixo desempenho dele dentro de campo. E o Felipe Luiz, as palavras do Felipe Luiz, ele garante que o Samuel Lino vai continuar. Mas vai continuar como? Titular. Pelo meu entendimento foi isso, tá? Ele falou o seguinte, o campo fala para mim. Pode falar diferente para você, em relação à pergunta do jornalista na entrevista coletiva sobre Samuel Lino. E ele fala o seguinte, o Lino faz o que eu peço para fazer. E pode fazer jogos baixos como os outros. Enquanto ele fizer o que o treinador pede, e eu acho que está melhor para desempenhar, ele vai continuar. Ele vai continuar, afirma Felipe Luiz sobre Samuel Lino. Então aí Samuel Lino será titular sim nas partidas. O Felipe Luiz também saiu em defesa do atacante Bruno Henrique e falou que não abrirá mão de suas convicções. Bruno Henrique que vem sendo prestigiado pelo Felipe Luiz em todos os jogos, mas na verdade não vem tendo mais aquela garra, aquela gana, aquela vontade, aquele desempenho que o Bruno Henrique tinha antes. E o Felipe Luiz falou o seguinte, falam do Bruno como se ele não soubesse fazer gol. Para mim, o mais importante sempre foi a equipe. Vocês aí da imprensa estão livres para criticar o treinador da forma que quiserem, depois quando ganhar ou perder. Serei eu que vai botar a cara. Então, vou seguir com as minhas convicções até o final. Disse aí o técnico Felipe Luiz, rapaz, mandou a real, hein? O Felipe Luiz também falou sobre as oportunidades aos garotos da base, que o torcedor pede, mas quando tem ali a primeira oportunidade, a falha que tiver, já vão criticar. E ele usou o Everton Araújo como exemplo. Ele falou o seguinte, quero falar do Everton Araújo. Vocês pedem jogadores da base, mas quando entram, são muitos criticados. Esse garoto entrega muito. Vejo o comprometimento dele comigo e com o clube. Ele só entra na fogueira e dá conta do recado. Disse aí Felipe Luiz em relação a Everton Araújo e garotos da base que... Felipe Luiz não dá muitas oportunidades, isso é verdade. Dá oportunidade 1, 2, 3, 4, 5 jogos, 2, 3 e depois esquece. Mas o Everton Araújo ele figura sempre aí na lista com o Felipe Luiz. Temos ali no meio de campo recheado. Ontem tivemos aí a ausência de Dela Cruz, o Alan, Saul. E com essas ausências, o Felipe Luiz optou por Everton Araújo jogando junto com
o Jorginho. O que você achou da partida do Everton Araújo? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre o Michael, porque eu não sei se essa fala do Felipe Luiz foi apenas ali na coletiva, né? Vamos falar aqui, deixar apaziguar essa situação, ou se realmente ele conta com o Michael. A pergunta do jornalista na entrevista coletiva sobre o Michael, ele fala o seguinte, olha só, a maioria deles tem vontade de aprender e crescer. O Michael é muito, muito, muito importante para mim. Foi ano passado, foi esse ano, teve em um momento a possibilidade de sair dele mesmo. Esse momento, dessa possibilidade dele mesmo querer sair. Né? O Felipe Luiz deixando claro aí que não foi a intenção dele liberar o Michael. Perdeu alguns jogos nesse meio e agora ele recuperou a parte mental dele. Esse Michael que eu vi na data FIFA, ele é imparável. Então o Felipe Luiz aí colocando o Michael lá pra cima. Será que o Felipe Luiz conta com o Michael, nação? O que você acha sobre essa situação? Ou apenas uma fala do Felipe Luiz ali mesmo na coletiva? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, ontem teve, rapaz, olha só, em reunião, depois desse climão, né? Depois não, ainda tá rolando esse climão aí, entre BAP, Leila Pereira, Flamengo e Palmeiras, por conta da situação da Libra. E com o climão marcou encontro ontem, BAP e Leila na sede da Comebol. Os presidentes de Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU estiveram ontem no Paraguai para uma reunião sobre as semifinais da Libertadores. Em conflito por conta da Libra, o presidente do Flamengo e a presidente do Palmeiras, né, BAP e Leila Pereira, mantiveram ali distância e nem chegaram a se cumprimentar. Apesar do clima hostil, não houve discussão. Né? Teve a reunião na Comebol, lembrando que Palmeiras enfrenta na semifinal LDU e o Flamengo, o Racing. Flamengo enfrenta o Racing no próximo dia 22 no Maracanã, nação. Temos o Palmeiras pelo Brasileirão agora no dia 19 e no dia 22 o Racing pela Libertadores. E vamos que vamos. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.